Vamos lá então, questão de hardware, Fundação Carlos Chagas, 2011. Processador, memória RAM e bateria são alguns dos principais componentes de quem? Então vamos primeiro relembrar quem é processador, memória RAM e bateria. Olha só. Processador ou microprocessador ou CPU é o cérebro do computador. Aqui é um exemplo do Core i7, que é um processador da linha da Intel. Se observarmos a memória RAM, é a memória principal do computador, ela é disposta em pentes de memória, em módulos de memória. Ela é volátil, ela perde os dados quando desligada e ela é de acesso aleatório. O fato de ser de acesso aleatório não é o que deixa ela volátil, mas é uma maneira como os dados são acessados e gravados. Capacidade 2 GB, 4 GB, 6 GB e assim por diante, né? E nós temos a bateria. Aqui um trecho, um recorte de uma placa-mãe e ali a bateria, que mantém os dados, no caso, como data e hora do computador, do sistema e tudo mais. Dessa forma você pode tirar o computador da tomada e ele ainda mantém. O dia que você liga teu computador, ele perdeu a data e a hora, nunca atualiza, se você mexe, mas quando você reinicializa o computador, ele volta àquela data de fabricação, digamos assim, é que essa bateria acabou, né? Na verdade é só trocar essa bateria na placa-mãe, tudo volta ao normal. Vamos às alternativas. Ele diz lá, são partes do conector serial? Nunca, né? Por quê? O conector serial, por exemplo, aqui, ó, este é um conector serial. Aquela porta COM, também chamada de RS-232, onde encaixávamos mouses antigos, impressoras fiscais, entre outras situações. Aqui eu estou vendo barramentos externos da minha placa-mãe. Ali o tipo do conector, né? Um conector serial. Outro tipo de conector também serial é o PS2, né? O PS2 ali composto por aqueles 1, 2, 3, 4, 6 pininhos, né? Mais o eixo de alinhamento ali de plástico. E esse também é um tipo de conector que tem mouse e teclado, né? Tá aqui o tipo do conector de frente, dá para observar. Algumas provas até cobram, incrivelmente, como que funciona, quantos orifícios tem, quantos pininhos tem, é um absurdo, mas eles acabam cobrando. Então o PS2 é um tipo de barramento externo e ele é serial também, tá? Apesar do mais conhecido como serial ser este aqui, ó. Falou em porta serial, lembre dessa. Porque, vamos supor, o próprio PS2 transmite de forma serial. O USB transmite de forma serial também. Aí depois nós temos a saída paralela, vamos dar uma olhadinha, né? Então a saída paralela é aquela que a gente usava antes para impressora antiga, né? Hoje em dia as impressoras são USB, essa aqui é paralela, os bits vão paralelamente, né? Então essa saída paralela não é essa também. O processador e a memória RAM não estão lá, por exemplo. Da porta USB, vamos dar uma olhadinha em portas USB. Então, aqui são as portas USB. Podemos observá-las aqui na placa-mãe, aqui conectores USB. O símbolo do USB, a gente pode ver, né? Quando a gente vê SS, é do Super Speed, que no caso é a versão do USB mais atual hoje, que é a 3.0. Essa versão, na verdade, ela equipa alguns HDs externos e tal. Então, você vê no teu HD externo lá, USB 3.0 Ready, ou seja, ele já vem pronto para essa situação. A diferença básica entre esses números é a velocidade. O USB 1.1 é o mais antigo, o USB 2.0 é o mais usual hoje, né, bem mais rápido, e o 3.0, o Super Speed USB, é no caso a versão mais rápida, com essa sigla aqui, geralmente na cor azul, né? Ele tem sempre a cor azul. O USB vem do termo Universal Serial Bus, ou seja, cabe qualquer coisa, é universal. Serial, os dados vão de forma serial. E bus é barramento, é a estrada por onde os bits trafegam, né? Então a gente tem aí, impossível ter o processador e a memória numa porta USB. Do disco rígido também não tem como ser, né? A memória RAM e o processador não estão aqui dentro. O HD é memória secundária ou de massa, também chamado de dispositivo de armazenamento, né? Chamado de Winchester também, enfim. 250 GB, 500 GB é a capacidade de armazenamento. Tem maiores e tem menores também. Então, chegamos na última alternativa, que é a placa-mãe. Efetivamente, a placa-mãe que nós vamos encontrar a opção de encaixar o processador, os slots de memória RAM e ali a bateria do sistema, né? Então, nós temos a resposta correta desta questão, alternativa letra